Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela, vamos discutir alguns aspectos relacionados à hidrólise enzimática do DNA, iniciando pelas hexanucleases 5' 3'. São enzimas hidrolíticas, então, que hidrolisam DNA a partir das suas extremidades, por isso o nome hexo. E elas, no caso das 5' 3', só o fazem a partir da extremidade 5'. Vamos ver como é que funciona o mecanismo de ação dessas hexanucleases 5' 3'. Aqui nós temos então uma extremidade de uma dupla fita de DNA, que o 5' fosfato, aqui o 3' OH da outra fita. Uma hexanuclease, ela é uma enzima hidrolítica, então ela utiliza água, introduz água numa ligação covalente para romper essa ligação. Essa molécula de água aqui será introduzida da seguinte maneira. O OH vai ser doado para aquele fósforo. Esse hidrogênio da molécula de água se liga com aquele oxigênio e aquela ligação marcada pela linha pontilhada, aquela ligação covalente, será rompida, então. Uma hidrólise catalisada pela hexanuclease. Introduz a molécula de água, hidrolisa, e agora esse nucleotídeo não está mais ligado covalentemente ao restante da fita. A única coisa que o mantém dentro da estrutura do DNA são as pontes de hidrogênio com esse outro nucleotídeo, que, como já discutimos, são extremamente fracas, e as eventuais forças de Van der Waals entre esse nucleotídeo e o que está ao seu lado. Isso não é suficiente para manter esse nucleotídeo em posição e ele essencialmente é removido da molécula. Na sequência, a hexo 5' 3', ela procede de 5' em direção ao 3', e ela vai introduzir uma nova molécula de água, utilizando o mesmo mecanismo, e vai romper essa ligação fosfoéster aqui, liberando esse nucleotídeo, e assim por diante. Sequencialmente, um a um dos nucleotídeos são removidos da cadeia, sempre a partir da extremidade 5' fosfato. Mais uma molécula de água, hidrólise, libera o nucleotídeo. Já uma outra classe de hexanucleases, elas atuam da extremidade 3' em direção à extremidade 5'. Mecanisticamente, como isso funciona? Agora nós temos aqui a extremidade 3' na fita de baixo desse DNA dupla fita. A molécula de água, então, será introduzida ali, nesta ligação covalente. OH doado para o fósforo, o hidrogênio doado para o oxigênio, rompe a ligação covalente, a ligação fosfoéster, aí na linha pontilhada, liberando então o nucleotídeo. Rompido, o nucleotídeo pode ser removido. E esse processo, então, vai prosseguir da mesma forma, introduzindo moléculas de água e rompendo a ligação fosfoéster, sempre de 5' fosfato, de 3' OH em direção ao 5' fosfato. Rompeu a ligação, libera o nucleotídeo. E assim por diante.
um a um dos nucleotídeos da extremidade 3' OH podem ser removidos por hidrólise, introduzindo uma molécula de água. Uma terceira classe de nucleases, de enzimas hidrolíticas de DNA, são as endonucleases, que ao contrário das exo, que só atuam nas extremidades, as endonucleases podem atuar em qualquer ponto da cadeia de DNA, internamente à cadeia. Então vamos dar uma olhada no processo como se dá a hidrólise enzimática do DNA pelas endonucleases. Novamente, uma molécula de água vai ser introduzida, só que não necessariamente agora no último nucleotídeo da cadeia. Pode ser em quaisquer nucleotídeos internos dessa fita. Nesse caso, esse nucleotídeo vai ser introduzido aqui para romper essa ligação. Da mesma forma, OH liga com o fósforo, aquele hidrogênio da água vai ligar com o oxigênio e a ligação fosfoéster covalente rompida na linha pontilhada. Aqui, então, está rompida a cadeia. Isso acontece em qualquer ponto da cadeia. Lá, temos uma outra molécula de água sendo introduzida, e essa molécula de água, então, vai ser usada para a hidrólise neste ponto. Assim como isso acontece nesta fita, ele também pode acontecer em qualquer ponto desta outra fita aqui de baixo. Então essa molécula de água vai ser introduzida da mesma maneira aqui entre estes nucleotídeos, rompendo a ligação fosfoéster ali na linha pontilhada e eliminando aquela ligação covalente. Interessante notar que, ao fazer isso, essa linha pontilhada aqui assim, ó, demarca dois pedaços desse DNA que não tem mais nenhuma ligação covalente entre esse pedaço e este aqui. Porque foi rompida a ligação covalente aqui, foi rompida a ligação covalente ali, e quando isso acontece, efetivamente, nós temos dois pedaços de DNA agora pela ação dessa endonuclease. Uma coisa interessante é que várias DNA polimerase que polimerizam DNA, elas também apresentam uma atividade de exonuclease 3', 5'. Vamos ver isso em detalhes. Aqui nós temos uma fita molde de DNA. Por convenção, o 5' fosfato dela está aqui na esquerda da tela, o 3' OH em algum ponto na direita. E aqui nós vemos a ponta de um nucleotídeo que está sendo sintetizado da fita complementar. Como que a DNA polimerase faz? Ela introduz desoxirribonucleotídeos trifosfatados, libera um pirofosfato e faz a ligação covalente. Introduz o próximo nucleotídeo trifosfatado, faz a ligação covalente, libera pirofosfato. E assim sucessivamente. Ela vai introduzindo esses nucleotídeos, fazendo a ligação covalente. Sempre respeitando o pareamento de bases, usando então a fita molde para determinar quais nucleotídeos são incorporados. Sempre então liberando o pirofosfato e fazendo a ligação. Muito embora aqui não seja simples de identificar qual nucleotídeo é qual, nós podemos ver que sempre temos uma base púrica com uma base pirimídica.
uma púrica com uma pirimídica, púrica com pirimídica. Aqui nós temos duas pirimídicas. O que aconteceu? A polimerase introduziu um nucleotídeo errado. E ela introduziu esse nucleotídeo mal pareado e fez a ligação covalente. Olha aqui, então, o mau pareamento de bases. A partir desse ponto, a polimerase não prossegue. Ela tem que remover esse nucleotídeo que foi introduzido de maneira errada. Como é que ela vai fazer a remoção? Pela hidrólise. Então, ela vai introduzir uma molécula de água, da mesma forma como visto antes. Essa molécula de água, então, um OH vai ligar com o fósforo, o outro hidrogênio restante da água liga com o oxigênio, rompe a ligação fosfoéster na linha pontilhada e libera esse nucleotídeo da cadeia nascente do DNA. Rompeu a ligação, remove esse nucleotídeo. Então, a atividade exonuclease 3' 5' é também conhecida como atividade de correção de erro da polimerase. Liberado esse nucleotídeo errôneo, introduzido erroneamente, agora o nucleotídeo correto, trifosfatado, pode ser introduzido fazendo a ligação covalente. E assim, sucessivamente, nucleotídeo após nucleotídeo. Algumas DNA polimerases, elas também apresentam uma atividade de exonuclease, desta vez 5' 3'. Qual é a relevância dessa atividade de exonuclease 5' 3'? Vamos representar aqui uma sequência de DNA, de uma maneira bem simples, uma fita de DNA que vai de 5' para 3', da esquerda para a direita, e a sua complementar, então, que vai da direita para a esquerda. Então, uma molécula dupla fita. Como é que se dá a replicação desse DNA em vivo? Essa replicação se dá a partir de uma origem de replicação, aqui representada por essa linha pontilhada. Então, aqui na linha pontilhada nós temos a origem de replicação desse DNA. Primeiro passo, então, atuam diversas enzimas, além da polimerase, atuam primases, atuam helicases, atuam proteínas que se ligam em DNA fita simples. O que nos interessa nesse processo não são os detalhes, mas a visão genérica dele. Então, aqui na linha pontilhada, que é a origem de replicação, a maquinaria replicativa vai inicialmente desnaturar esse DNA, então, para poder iniciar a replicação, delimitando então duas forquilhas, uma forquilha de replicação aqui, que vai prosseguir para a direita, e outra forquilha de replicação, que vai prosseguir para a esquerda. Feito isso, desnaturado o DNA, a primase vai sintetizar um primer de RNA, aqui complementar a fita de cima. E esse primer é sintetizado de 5' para 3'. Simultaneamente, será sintetizado um primer também de 5' para 3', complementar a fita de baixo. A partir destes primers, então, agora, a DNA polimerase pode estender a cadeia de DNA. Aqui para a esquerda, 5' 3', ou aqui embaixo, 5' 3' também, para a direita. À medida que isso prossegue, também prossegue a forquilha de replicação sendo desnaturada. À medida que o DNA é desnaturado, a DNA polimerase pode estender esta fita aqui em cima e aqui embaixo. Esta, então, aqui é a fita de síntese contínua, assim como essa. São fitas de síntese contínua, porque elas seguem o sentido da forquilha de replicação. Essa forquilha se desloca para a direita e essa fita está sendo sintetizada para a direita. Essa forquilha se desloca para a esquerda e essa fita está sendo sintetizada para a esquerda.
À medida que DNA fita simples vai sendo gerado, aqui no alto à direita e embaixo à esquerda, podemos sintetizar um primer aqui e outro primer aqui, sempre de 5' para 3'. E a partir desses primers sintetizar a molécula de DNA em azul, a partir da DNA polimerase e aqui simultaneamente, então. Mais DNA, então, é liberado pela forquilha de replicação, mais DNA fita simples, esta prosseguindo para a direita, esta prosseguindo para a esquerda. Desnatura, e o que acontece? A fita de síntese contínua segue atrás da forquilha de replicação, continuamente, sem nenhuma parada, tanto aqui quanto aqui. Segue aqui a nossa fita de síntese contínua. Simultaneamente, aqui pode ser sintetizado um primer que vai ser estendido de maneira descontínua pela DNA polimerase. Simetricamente, aqui na fita de baixo a mesma coisa acontece. Sintetiza-se um primer de 5' para 3', a primase faz isso, e a DNA polimerase, a partir do primer, estende. Esses fragmentos aqui, esses pequenos fragmentos que são gerados aqui e aqui, são os conhecidos fragmentos de Okazaki. São as fitas de síntese descontínua do DNA. É muito interessante olharmos em detalhe o que acontece nesta região aqui, onde a síntese do DNA que vem de um primer, sendo conduzido pela DNA polimerase, encontra um outro primer à sua frente. E a DNA polimerase, então, vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Vamos olhar esse processo, então, em mais detalhes. Então, aqui, vendo estrutura de DNA. Aqui a fita molde, que vai de 5' da esquerda para a direita. Aqui temos o primer em laranja e aqui aquela fita contínua que estava sendo sintetizada a partir dele, sempre de 5' para 3', neste caso aqui da direita para a esquerda. E aqui vemos um nucleotídeo de DNA que a polimerase vem incorporando. DNA polimerase vai introduzir então o próximo nucleotídeo trifosfatado, vai fazer a ligação fosfoéster, introduz então o próximo nucleotídeo na sequência, faz a ligação, sempre respeitando então a complementaridade de bases, o pareamento, introduz o próximo nucleotídeo, complementar a fita molde, introduz o próximo nucleotídeo, faz a ligação fosfoéster, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só modificar a representação desse trifosfato aqui. Ele não vai ser removido, ele simplesmente vai ser colocado de lado aqui só para abrir um espaço no nosso esquema aqui para a introdução do próximo nucleotídeo pela DNA polimerase. E esse próximo nucleotídeo vai ser ligado então também covalentemente aqui. Só que agora a polimerase não tem como prosseguir. Não tem como fazer essa ligação aqui. O que ela precisa? A polimerase precisa remover esse nucleotídeo, que é um ribonucleotídeo de RNA. Como é que ela vai fazer isso? Através de hidrólise enzimática, então. Vai introduzir uma molécula de água, usando o mesmo mecanismo já conhecido. Aqui entra o OH, ali entra aquele hidrogênio e rompe a ligação covalente na linha pontilhada. Rompendo essa ligação
covalente aqui. Esse nucleotídeo, então, pode ser removido, rompendo então aqui a ligação. Rompe e o nucleotídeo pode ser removido. Ele foi removido graças à atividade de exonuclease 5' 3' da polimerase. Liberado esse espaço, agora a atividade de polimerase introduz o próximo nucleotídeo do DNA. Esse próximo nucleotídeo trifosfatado é introduzido, ligado covalentemente. Novamente a polimerase não pode prosseguir. Antes, ela tem que fazer a hidrólise deste ribonucleotídeo. Introduz uma molécula de água. Essa molécula de água, então, é usada na hidrólise ali, rompe a ligação e esse nucleotídeo é liberado. Com isso, a polimerase pode introduzir o próximo nucleotídeo, que é um desoxirribonucleotídeo, então azul aqui, um desoxirribo de DNA, faz a ligação fosfoéster e usa sua atividade de exo 5' 3' para remover o próximo nucleotídeo de RNA, que era um nucleotídeo que foi introduzido pelo primer. Removido, ela pode então introduzir mais um nucleotídeo de DNA. Ele é introduzido então, feita a ligação covalente do 5' fosfato com 3' OH, gerando uma nova extremidade 3' OH do DNA. E este último nucleotídeo de RNA também vai ser removido por hidrólise enzimática catalisado pela atividade de exonuclease 5' 3'. Introduz a molécula de água, rompe a ligação covalente, essa aqui, e esse nucleotídeo é liberado. E a polimerase agora pode, então, completar a remoção de todos os nucleotídeos do RNA, do primer, e substituí-los por desoxirribonucleotídeos de DNA, introduzindo, então, esse último aqui, trifosfatado, fazendo a ligação fosfoéster. Notem que a DNA polimerase não tem como fazer essa ligação, porque a energia ela usa do próprio nucleotídeo trifosfatado para fazer a ligação com o nucleotídeo atrás dele, que antecede esse nucleotídeo que foi introduzido. Essa ligação aqui somente vai poder ser selada, essa ligação covalente, esta daqui, aqui representada, com gasto de ATP e utilizando a DNA ligase. A DNA ligase, então, será a enzima responsável por, utilizando a energia do ATP, fazer a ligação covalente desse fosfato de 5' com aquela hidroxila de 3', completando, então, a síntese do DNA. E com isso chegamos, então, ao final desta videoaula discutindo os mecanismos, então, de hidrólise enzimática do DNA e como isso está associado também com a síntese.